Pedimos desculpas à devida vênia pela descontração do ambiente, assim, essa coisa meio bagunçada, mas como nós já estamos aqui há 3 dias, né, a gente já vira meio que conhecido demais, parece um reality show, assim, né, e o pessoal já está, né, já tá meio largado. É normal que isso aconteça, né, como nós não estamos num mosteiro seguindo uma ordem de comportamento e de procedimento, então a coisa fica um pouquinho mais cansada, né? O pessoal já está todo mundo com cara de cansado. Eu acho que eu estou com cara de cansado. Quando me olhei hoje no espelho, estava com cara de cansado. Isso que eu quase não trabalhei aqui. Imagina o pessoal que está trabalhando de verdade, né? Porque eu não trabalho, eu só dou aula. Então a gente não cansa tanto assim, né? Mas muito bem, sejam bem-vindos então todos vocês que vieram no dia de hoje. Bom, como está no programa, nós temos agora que falar sobre poesia épica. No primeiro dia nós tivemos um sarau com bastante poesia. E com diversas peças poéticas, algumas em prosa também, né? A maioria em verso, mas também trechos em prosa que foram lidos, né? Contos, 2 contos nós lemos aqui no nosso sarau. E todo o resto não era épica. Todo o resto era o que nós chamamos de lírica. Por mais que a forma como o professor Marcos amarrou tudo assim, formou praticamente um épico, não é? Mas como isso é possível? Certo? Não é lírica, e aí então a épica a gente pega, é a mesma coisa, só que é grande, assim, a gente vai juntando vários pedaços de lírica e formamos a épica, né? Vamos definir primeiro o que é isso, né? Por que nós dizemos épica e lírica e há esses 2 âmbitos da arte, principalmente do verso, né? O que nós estamos falando aqui é de arte do verso. Então, assim, vamos tentar definir o que é verso, entender o que é verso, e depois nós vamos ver o que é possível fazer com o verso. E se só é possível fazer 2 coisas, como eu acabei de dizer, né, lírica ou épica, ou há mais possibilidades de se trabalhar com o verso. Quando nós falamos, todo mundo concorda que ao pronunciarmos uma frase, nós não nos preocupamos com como aquilo soa. Assim, a gente não pensa antes de falar como aquilo soa e escolhe as melhores palavras de acordo com a sua sonoridade. A gente simplesmente vai falando, vai interpondo, vai pensando na conjugação dos verbos, né? E aquilo tudo muito de ouvido, mas a gente não se preocupa em pôr um adjetivo antes ou depois do substantivo. A gente não se preocupa em fazer uma inversão sintática e pôr um complemento no início da frase, certo? Para dar certo efeito. Quando nós falamos, nós não fazemos isso. Se nós falamos bem, é porque nós nos acostumamos com certos padrões sonoros. Porque a língua é som, não é? A língua é som. O Eduardo ontem dizia, o Homero não escreveu nada, certo? E era poeta. Mas ele trabalhava com o quê? Com uma língua, e uma língua é som. Então o importante era ter som, não letra escrita. Quem mais não escreveu nada e que todo mundo lê?
Sócrates, mas a gente não tem um texto de Sócrates, né? Ele não só não escreveu, como não ditou nada e não ensinou nada por meio de texto fixo, né? Texto fixado numa forma específica. Não, vou dizer, né? Moisés e todos os outros autores do Antigo Testamento até o exílio da Babilônia. Todo aquele texto ele é transmitido de forma oral até que no exílio da Babilônia, né? Pessoal, a gente está esquecendo, a gente nem mais a mesma língua fala. O pessoal falava hebraico. E aí passava os textos bíblicos de geração em geração, de memória, por tradição oral, em hebraico. Quando com Nabucodonosor, os hebreus são todos levados para Babilônia, eles, com o tempo, esquecem aquela língua, aquele hebraico. A língua só sobrevive como uma língua morta para transmitir, né? Então o sujeito tinha de estudar aquilo para transmitir as Sagradas Escrituras, a história do povo e a lei e todas as demais tradições. E isso sempre de memória, mas obviamente, não é? Tu deixa de falar aquela língua e começa a falar a língua do lugar onde tu vive, porque tu precisa fazer comércio, precisa conviver com as outras pessoas ali e tal, e tu para de falar a língua, né? O que eles começaram a falar é o tal do aramaico, que é uma língua que não tem nada a ver com o hebraico, da Mesopotâmia. É uma língua do Império Persa. É persa? Não, mas é alguma coisa assemelhada a isso. E eles dizem, vai dar problema isso aqui, daqui a pouco ninguém mais entende, a gente vai transmitir só o som sem o significado que as palavras têm, e a gente vai estar só repetindo aquilo sem entender mais nada. Vamos pôr no papel. E aí, nós temos a Bíblia escrita. Antes disso, ela não é um livro, certo? Não aparece essa palavra também ali, neste livro e tal. Não, não é assim, né? É um texto, pode ser dito texto, também é meio difícil de dizer, né? O que é aquilo? Se não é escrito, a gente tem muita dificuldade de pensar nisso, né? Mas dá para compreender que é só som que sai da boca de alguém e entra no ouvido de outrem. E isso por milênios, não é? Vamos por aí 1,5 milênio, mais ou menos, em que não só se transmite de geração em geração todas essas histórias, mas também vão sendo acrescentadas, outras serão acrescentadas, né? Então há escritos proféticos, né? O profeta Isaías viveu antes do exílio da Babilônia, o profeta Daniel viveu durante o exílio da Babilônia. E esses textos vão sendo acrescentados naquela língua sagrada, naquela língua antiga, naquela língua já morta. Vejam só. O hebraico é uma língua que morreu com o exílio da Babilônia, só voltou a ser falado agora no século XIX, com a instituição do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí qual será a língua nacional do país? Hebraico. Bom, qual é o hebraico? Primeiro, né, quem sabe hebraico? São os grandes intelectuais, scholars, principalmente judeus, mas principalmente de cultura alemã. O que faz com que o hebraico, mesmo hoje, ele tenha pronúncia germânica. Então, a língua toda na garganta, certo? Não é típico de uma língua semita, a forma de pronunciar o hebraico atual. Só que, né, vamos por aí. Não passou nem 100 anos, não é? Desde a fundação do Estado de Israel, em que as pessoas começaram a aprender nas escolas aquela língua. Então, nós tínhamos judeus de várias partes do mundo que foram viverem
em Israel, um falava espanhol, outro alemão, outro não sei o quê. Tinha gente ali que nunca saiu dali, que falava árabe. E todas essas pessoas, a partir de agora, aprenderão na escola hebraico e, com o tempo, essa se tornará a língua franca mesmo dentro do país. Isso se transformou, isso faz com que, quando a língua ressuscita, quem ressuscita está vivo, né? Não está mais morto. E a língua vai sendo modificada, vai se transformando, porque tem novos usos e quando as pessoas usam uma língua, elas vão transformando a língua. É normal que isso aconteça. De forma que hoje, alguém nascido em Israel, cuja língua materna é hebraico, filho de pais que em casa sempre falaram hebraico, foi para a escola, aprendeu a ler e escrever em hebraico e pega o Antigo Testamento escrito em hebraico e não entende nada. Porque aquela língua não é uma língua morta. Então eu preciso estudar hebraico, chamado hebraico bíblico, para entender o que está escrito naqueles textos. Ajuda a saber hebraico moderno? Claro, assim como ajuda para nós aprender latim, é muito fácil. A gente fala português. Alguém perguntou, né? Mas e se eu já falo italiano, vai ser mais fácil aprender latim? Tem 2, 3 palavras ali de vocabulário que são muito semelhantes entre o italiano e o latim, mas do resto a facilidade virá do próprio conhecimento do português, né? Então nós temos esse fenômeno ali, não é? Que faz com que nós possamos refletir, não é, sobre essa capacidade de memória, essa capacidade de transmissão de coisas, de sons, certo? Que esses sons combinados formam palavras com uma carga semântica específica. Para juntar uma palavra com a outra, eu preciso de uma gramática que ordene tudo isso. Isso tudo de forma oral. Ontem o Marcos chamou a atenção que o pessoal cantou aqui, não é? Os nossos alunos cantaram aqui tudo de memória. E aí, qual é o processo usado, né? A gente faz de várias formas, mas uma delas é não dar o texto ali. Tá aqui o texto, decora. Certo? Funciona também. E é bom, e é uma coisa saudável de ser feita. Mas, mais interessante ainda, é transmitir só por via oral. Eu leio o texto, assim como quem estava aqui cantando ontem também, ninguém viu nada escrito. Eu vi que tinha gente que pegou o celular e foi ver o texto, né? Mas eu digo e vocês repetem, pronto, eu aprendi ali, deu 1 minuto e meio, eu aprendi 2 versos que constituem o refrão da música. Se eu consigo fazer isso com 2 versos, eu consigo fazer com 20, 200 e 2000. Demora mais tempo, mas é só fazer. Então não é nada impressionante. E é claro que quem está acostumado a fazer isso, né, a decorar tanto, vai conseguir decorar cada vez mais e cada vez mais rápido. É uma questão de utilização cerebral, não é? Eu vou decorando, para mim vai ficando cada vez mais fácil decorar, né? O cérebro, ele, diferentemente de várias teorias aí neurológicas e neurolinguísticas, ele não tem um espaço limitado. Ou se tem, a gente nunca conseguiu enchê-lo, não é? Quanto um ser humano consegue decorar? O que vai determinar é o tempo de vida do sujeito, certo? E não o espaço que ele tem no cérebro, porque isso não existe, né? E afinal de contas, nós não temos nem certeza se a memória está no cérebro mesmo, certo? Porque é uma coisa tão impressionante que não parece ter nenhuma ligação com algo tão físico quanto é o cérebro, não é? Como é que pode que um texto fique gravado numa célula? Que porcaria é essa, certo? O código genético eu gravo na célula, tenho ali a construção, tudo assim, mas ideias, imagens, como é que isso é possível? É no cérebro mesmo? Fica a pergunta.
Então nós vemos que existe, né, uma faculdade de memorizar que está muito presente na humanidade desde sempre. Às vezes a gente não consegue rastrear de onde surgiram certas ideias, de onde surgiram certos mitos. Esse é um trabalho árduo que é feito, né? Não, mas essa história aqui, né, da deusa Diana, ou, né, e Apolo, seu irmão, da onde vem exatamente? Ah, isso aí está no autor tal. Isso aí é muito novo, isso aí é coisa recente de ontem. E os argonautas, tá? Apolônio de Rhodes. Não, Apolônio de Rhodes é nosso contemporâneo praticamente. Certo? O que é assim de até 1000 antes de Cristo é uma coisa muito recente. A gente já estava contando história e memorizando histórias e passando histórias de geração em geração há muito tempo para que nós chegássemos no momento em que aquilo passa a ser difundido de forma escrita e tal, né? E o que era escrito é só o que valia a pena. Muito a pena. Porque dá muito trabalho escrever. É bem mais fácil memorizar a Ilíada do que ficar ali sentado copiando. Com uma tinta precária, com um papel precário, um pergaminho, um papiro, sei lá o quê. Daí tu vai ter que comprar isso aí e tal. E para tudo isso depois, imagina que daqui a... Pode vir uma chuva, um incêndio e ainda queimar. Todo o trabalho jogado fora. Não é melhor eu decorar? Claro que é melhor. Muito melhor eu decorar tudo. E muito mais fácil. Mas existe, né, esse desenvolvimento tecnológico chamado escrita, que é um desenvolvimento tecnológico como qualquer outro. Hoje em dia a gente pensa, não, tecnologia é o meu iPhone. Não, a escrita é muito mais genial do que o teu iPhone. E a linguagem não é um desenvolvimento tecnológico, a linguagem é um milagre, certo? Nós termos a capacidade de falar é um milagre, né? Foi sempre objeto de reflexão para como melhorar, como aprisioná-la, como dominá-la de forma mais fixa, porque ela sempre dependeu de tradição, sempre dependeu que alguém trouxesse a linguagem até nós. Muito bem. E a poesia? Bom, a poesia é a primeira forma literária que tem, não é a prosa. A gente tenderia a pensar assim, não, o sujeito primeiro ele escreve, ou ele compõe em prosa e vai contando histórias, depois ele desenvolve uma forma mais bela, mais ornada, mais musical. Não, é o contrário. Primeiro eu tenho a poesia. Porque se eu não tiver poesia, eu não memorizo tanto. A gente fazendo um exercício imaginativo, a gente não tem prova nenhuma disso, mas a gente fazendo um exercício imaginativo, a gente tende a pensar que toda a Sagrada Escritura era escrita em verso. No momento que ela é posta no papel, aí o sujeito, bom, agora não precisa mais verso, eu posso fazer umas inversões aqui e deixar o texto mais simples e mais, né, mais completo do que ele era antes. Porque tentem memorizar um soneto, contem o número de palavras que tem no soneto e tentem memorizar um texto com o mesmo número de palavras em prosa, que vai dar um parágrafo pequeno. E vejam quanto tempo demora para memorizar um soneto e um parágrafo em prosa. É coisa de 4, 5 vezes mais tempo. E é claro, se para memorizar um soneto eu preciso de mais ou menos uns 20 minutos a 30, certo? Claro que no outro dia eu vou ter dormido e alguma coisinha vai ter sido jogado fora, mas aí no outro dia eu pego de novo mais uns 10, 15 minutos e pronto, está ali o soneto na minha memória. Agora tentem fazer isso com o mesmo número de palavras em prosa. Vai demorar muito mais. Porque eu perdi a capacidade, eu perdi o aspecto sonoro
daquele texto. Eu não tenho mais ritmo, eu não tenho mais rima, né? No caso do soneto eu tenho rima, na poesia. A rima é uma invenção medieval cristã, né? Ela existe a partir da Idade Média em contexto cristão. Antes não existiam outras figuras, né? Como figuras especificamente sonoras, assim, mas não eram rimas, né? Como homoteleumata e anáfora e algumas outras coisas assim, mas não é, rima mesmo não tem. E aí com a rima a gente consegue memorizar muito mais coisa, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, daí no sarau na quarta-feira, o primeiro poema ali que eu li na abertura e tal, eu não tenho tanta segurança assim para declamá-lo. Então eu anotei só o primeiro verso de cada estrofe. Só. Ele tinha uma página, é um poema longo, certo? Mas eu botei o primeiro verso de cada estrofe, anotei ali rapidinho à mão, né? De memória mesmo. Mas aí eu tinha tempo para pensar, né? E anotava. E aí eu olhava ali o primeiro verso, sabia toda a estrofe. Olhava o primeiro verso, sabia toda a estrofe. Dá para aprender todo o poema sem ler? Claro que dá, só eu preciso um pouquinho mais de tempo para memorizar essa ordem, né? De conseguir pensar no último verso de uma estrofe, no primeiro da próxima, e aí tu consegue organizar. Agora, quando é uma estrofe inteira, toda rimadinha, não tem, o ouvido puxa aquilo, o ouvido vai puxando. E no ritmo também, não é? A poesia lírica, ela depende muito, não é? Como um soneto, por exemplo, não é? Que normalmente é lírico. Não é a forma que define o que é uma coisa lírica, uma coisa épica, mas a poesia lírica depende muito dessa sonoridade. Na épica, nós vamos ver que não é a sonoridade exatamente o que faz com que nós memorizemos. Muito bem. Lírica. Essa é uma discussão enorme, certo? O que é realmente lírica e qual a diferença da lírica para a épica? Vou dar uma versão. Não, lírica são impressões que eu expresso através do texto, através do meu poema. Épica é uma narrativa dos principais acontecimentos envolvendo determinados personagens. E aí nós vamos dar alguns exemplos de poesia lírica com vocês. Quem é um poeta assim que expressou alguma coisa, alguma impressão sua? Algum poema qualquer aí. Castro Alves. Bom, Castro Alves muito bem, mas depende. Agora o primeiro que eu pensei, ele não é bem lírica. Diz aí um poema. De cabeça. De Camões, lírica? Tá, diz aí. Labão, né? Não Arão. Arão é o outro cara. Labão. Isso. Ah, tá, desculpa. Então, 7 anos de pastor Jacó servia, Labão. Mas isso aí eu estou contando uma história. Isso aí não é épica, porque ele está contando... Hã? Sim, não servia o pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia gastava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora negada a sua pastora, como se a não houvesse merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora
para tão longo amor, tão curta vida. Mas ele não está contando uma história aqui. Por que a gente vai dizer que isso aí é lírica, é um soneto, assim, é a lírica de Camões? A gente compra lá o livro, Camões, lírica, e tá esse aí. Mas tu dissesse que quem conta história é épica. Mas ele está contando história aqui. Interessa nada a história aqui, Labão, que Lia, que Jacó. Não tem nada a ver com isso, certo? A impressão que teve Camões, como é que a gente pode... Que impressão que Camões teve e resolveu escrever essa história? Ele leu lá na Bíblia e resolveu escrever o soneto? Não. Camões percebeu uma coisa: olha, vale a pena sofrer por um amor. Vale a pena passar anos e anos e anos investindo para, no fim das contas, ter a pessoa amada. Ah, é, Camões, por quê? Que discurso babaca esse, né? Parece discurso de internet, assim. Eu vou botar uma frase no Instagram: vale a pena sofrer anos e anos pela pessoa amada. Ai, que lindo! Eu não acho lindo nada, eu acho uma porcaria. Eu acho lindo assim, ó, 7 anos de Jacó, de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrando a Bela. Meu Deus, onde ele quer chegar? Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia gastava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. E ele ali está sofrendo, né? Está sofrendo. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos. Depois de 7 anos, recebe Lia, mas ele vai, não, vou outros 7 anos. E diz ainda: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Obrigado, Arthur, eu não teria pensado nesse poema aqui, mas ele ilustra bem. Aí ele termina assim: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ah, essa é a história do Jacó, e o Camões está narrando a história do Jacó. Sim, mas ele poderia fazer qualquer outra coisa, e fez, né? Só que o que importa ali não é narrar a história do Jacó. O que importa é justamente o que está por trás. Que é essa impressão dele: olha, por amor dá para servir eternamente, se a vida também fosse eterna. E não é? Não vale a pena servir para sempre por amor e tal? Vê quanta coisa dá para a gente pegar esse poema e ficar nessa aí, pensando, tá? Então vai ter diversas camadas de sentido. A gente pode realmente pensar no amor humano mesmo, e a gente pode levar isso aí para o amor divino. Ou a gente pode pensar na caridade mesmo para com todas as outras pessoas que nos rodeiam, não é? E que vale a pena servi-las por amor. Está tudo ali no poema do Camões. Pô, se o Jacó estava servindo ali 14 anos por Raquel, eu também posso servir 14 minutos e levantar e pegar uma coisa que um amigo meu pediu e tal, mas que eu estou com preguiça e coisa assim, mas porque ele é meu amigo. E assim vai indo. Esse é o efeito que tem a poesia, não é? E a lírica é isso. Depois, né, falando mesmo de amor, tá, mas Camões, o que é amor? Daí tem aquele, né, que o pessoal acha que é do Renato Russo, né, mas o amor é o fogo que arde sem se ver. E essa série de imagens. E aí vem aí que aí não tem história nenhuma sendo contada, não é? Aí tá bem lírica mesmo. Ele só põe uma série de imagens. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é isso, o amor é aquilo. Não é isso, mas é aquilo. Uma série de imagens. Difíceis, né? Arde sem se ver.
Ferida que dói e não se sente. Quê? Mas não dá para entender isso aí? Dá. Contentamento descontente. Aí são duas coisas bem abstratas, não é? Não é como ferida ou fogo. E com essa coisa paradoxal assim, a gente entende, né? Porque se ele dissesse o amor é paradoxal, que merda. Não, o amor é um contentamento descontente, tu já entende. Bom, há um paradoxo muito forte ali. Muito bem, isso aí há na lírica. Na épica não há essas coisas? Eu vou dizer sim, tem também. Bom, mas aí não ajuda em nada. Era para ser diferente, né? Porque eu queria sair daqui sabendo exatamente o que é lírica e o que é épica. Aí tu vai dizer que essas coisas acontecem também na épica? Sim. O que a gente começou a chamar de épica? Bom, esses poemas são os poemas que a gente conhece, né? Quando vou ler poesia. Eu leio Castro Alves, por exemplo, não é? Só que aí o Castro Alves tem lá, né? Tragédia no Lar ou Navio Negreiro. É uma mistura do Navio Negreiro. O Navio Negreiro é uma mistura de lírica e épica ali, tá meio no limbo, porque ou mensagem do Fernando Pessoa, né? O que é isso aqui, né? Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Isso é lírica ou é épica? Não, é lírica, certo? E o que ele está querendo falar é sobre Portugal mesmo? Sobre a história de Portugal, assim como Camões falou? O Mensagem do Fernando Pessoa é uma paródia dos Lusíadas, né? Não no sentido comum da palavra paródia, né? Mas é uma lírica dos mesmos temas dos Lusíadas, né? Só que em vez de agora ele está falando mais sobre a impressão do que é depois de 400 anos ser português, né, 400 depois dos acontecimentos dos Lusíadas, do que contando a história de Portugal. Né? E isso ele faz com diferentes peças líricas. Não é? Então ali, vocês abram Mensagem do Fernando Pessoa, cada página é um poeminha, bem curtinho. Mas que a gente tem que parar, ler, de preferência decorar, né? Porque eu vou ficar lendo um poema de 3 estrofes, assim, várias vezes, coisa chata. Lê 3 vezes, memoriza, e depois, quando tu tá fazendo qualquer outra coisa na fila do médico, aí tu fica lendo de novo, né? Não precisa nem levar livro. O mito é o nada que é tudo. Interessante. E aí tu vai repetindo aquilo contigo mesmo e pronto, né? O Eduardo disse assim, quem estuda, ontem aqui na mesa, né? Quem estuda não tem tédio, né? E realmente, quando está entediado é sinal que está estudando pouco. Não é porque, não tem tédio porque sempre tem que ficar lendo. Não, não é isso. Eu não estou entediado porque eu pego um livro e quando eu tenho tempo eu fico lendo. Não, não é isso, é que eu preciso pensar também, eu preciso meditar, eu preciso continuar estudando mesmo quando estou sem livro e caderno e coisas assim. Né? E a épica, então? Acho que a lírica está bem, com exemplo, obrigado Arthur de novo, com exemplo ali do soneto de Camões, a gente já consegue entender, não é? É isso só? Não, o pessoal está escrevendo tratados e mais tratados sobre o que é realmente lírica e quais são os gêneros literários e o que os distingue uns dos outros há um tempão. Sendo que os poetas escrevem a poesia e não estão nem aí para essas coisas. Os bons, né? Os maus sempre se atêm muito, assim. Escrevi um poema. Ele é uma lírica gorística e tal. Não deve ser bom, cara, porque tu sabe muito sobre esse teu poema, assim. Escreve só aí, né? Domina a técnica, mas a teoria não é a essência Se tu pensar muito na teoria, vai estragar. Tem que pensar na técnica e no conteúdo, assim, né? Se ficar na teoria, normalmente tu estraga tudo. Tem que saber teoria? Sim, todo mundo. É uma coisa boa de se estudar, né?
Olha lá o professor Miguel, que é um grande estudioso do que podemos chamar de teoria literária. Mas a diferença é que ele estuda literatura também, e não só isso, né? Ele lê os livros sobre os quais os teóricos falam, né? É uma grande diferença. Épica. Aí a gente pensa assim, qual é o exemplo daí? Deu para, né? A gente já falou aqui. Os Lusíadas é um poema épico, todo mundo sabe. Em português, vamos ver assim, né? É impressionante. O pessoal diz, os romanos tinham a Eneida, os gregos tinham a Ilíada e a Odisseia, os italianos têm a Divina Comédia, e nós temos os Lusíadas. Sim, dentro dessa linha dos grandes poemas, mas e o que mais que a gente tem? Lírica. Uruguai, sim, é épica. Caramuru. Quem escreveu o Caramuru? Santa Rita Durão. O Juca-Pirama é a fronteira, certo? Se a Canção do Tamoio. Canção do Tamoio é bem lírica, não é? O Juca-Pirama ele vai contando ali uma história, mas é sempre expressando impressões. É meio raso dizer isso aí, que lírica é só expressar impressões, certo? Mas funciona. E ele está o tempo todo fazendo isso, ele conta aquilo para expressar essas impressões. Mas o que mais que a gente tem em português? Confederação dos Tamoios, Gonçalo de Magalhães, né? E esse Caramuru, né? Santa Rita Durão. Malaca Conquistar, tá? Então, assim, a gente tem uma série de poemas que surgiram, principalmente no século XVIII, no estilo camoniano, né? Gesta Mendiçac, mas não é em português, né? Em latim, é escrito no Brasil sobre a expulsão dos franceses. Mas existe muita coisa, né? Nós temos o Ulícipo e o Ulisseia, não me lembro o nome dos autores, é um nome assim em português, Manuel Ferreira, alguma coisa, assim, certo? Não são tão expressivos assim. Mas existe, né? Muita coisa foi escrita em Portugal. E são textos que hoje não são publicados, a gente tem que pegar edições da época mesmo, assim, com aquele PDF bem borrado, assim, aquela coisa, né? É muito bom, assim, depois eu nem consegue mais ler livros normais, assim, porque tu te acostuma a ler aquela porcaria ali, borrada, com uma ortografia que varia, assim, no mesmo texto, muda, assim, uma hora ele escreve de um jeito, uma hora é com Z, outra é com S, ninguém tá nem aí, certo? Porque isso aí é o de menos. Isso aí é meio escandaloso dizer, mas a ortografia é a parte menos importante da língua, né? Não que possa ser admissível escrever casa com Z. Não é admissível, certo? Mas que realmente tem coisas muito piores, certo? Dizer eu amo ela é muito pior do que escrever casa com Z, certo? Porque quem é o sujeito aí? Né? Ele ama ela. Quem é o sujeito da frase? Pode ser um dos dois, certo? Claro que a gente tem o uso e a gente diz que o sujeito vem antes, mas pela gramática mesmo, pode ser qualquer um, né? E o que nós temos então nesses poemas? Normalmente nós temos um nível, nós temos uma história para ser contada. Mas qualquer história, se não, vou contar a história do meu tio que nasceu, cresceu, foi para a escola, depois abriu um mini mercado, onde trabalhou duro durante toda a sua vida, atrás do balcão, e lá pelos 80 anos teve um câncer e faleceu. E eu vou escrevendo assim, mais um dia amanhecia na venda do seu José.
E ele dirigiu-se... E aí vou falando sobre isso, assim. É sobre isso que nós vamos escrever na épica, assim. Não, né? Como exercício é muito bom, assim, pegar um tema muito corriqueiro e conseguir escrever em estilo elevado, certo? Grandiloquente. Mas é como exercício, né? Porque eu não chamo... Uma das coisas, né, quando a gente está ensinando ali latim e pede alguma traduçãozinha e tal, uma das coisas é pegar ali, né? Habitat, e aí está ali, né? Julius habitat in villa. E aí o aluno vai dizer, o Júlio habita na... Eu disse, tá errado o português? Não, né? Mas quem habita são os deuses do Olimpo. O Júlio mora, certo? Eu não digo do meu cachorro, esta é a residência de meu cão. Eu digo, esta é a casinha do meu cachorro, certo? Fulano, por favor, busque as baixelas de Totó. Não, pega o pratinho do cachorro, certo? Que eu vou dar ração para ele, assim, que eu vou... É isso aí, não é? Não tem diferença em dizer dessas coisas assim. Quando a gente não ri, se alguém disser isso, a gente ri, e a gente diz no dia a dia como piada, porque existe níveis de linguagem para cada coisa. Então, pode ser que, sim, os cavalos de Aquiles habitem as estrebarias régias. Aí sim, os cavalos de Aquiles habitam as régias estrebarias, ainda com inversão, num poema épico. E é porque é Aquiles, e porque são os cavalos de Aquiles, imortais e que se alimentam só de carne humana. Esses cavalos, deles eu falo assim. Agora, num conto do Simões Lopes Neto, os pingos entraram nos bretes. E é assim, né? Eles não, os pingos do Negro Bonifácio, o pingo do Negro Bonifácio não habita a régia estrebaria, certo? Dá para perceber, então, existe diferença de linguagem. E na poesia épica é isso que se busca. Mas para falar de coisas assim, com esse estilo, as coisas têm que condizer com isso. Os fatos que serão narrados devem condizer com essa realidade. E eu não uso... eu não digo que Zeus mora no Morro Olimpo. Eu digo Zeus habita o Monte Olimpo. E assim por diante. Então, isso não é questão de que essa é a linguagem certa, é um outro nível. Eu preciso dominar, sim, o uso do plural majestático para conseguir escrever poesia épica. Ou para coisas elevadíssimas, como, por exemplo, a liturgia. Porque nós usamos voz o tempo todo na liturgia, assim, em latim está tu. Porque essa é a tradição da nossa língua. Que usa plural majestático como a forma mais elevada de se direcionar a quem seja realmente elevado. E é muita afetação quando nós usamos isso em outro contexto. Então, assim, a épica, que é o estilo mais elevado que eu uso para falar de coisas grandes. Qual é o problema do Uruguai, por exemplo? O problema do Uruguai normalmente é de estilo. Porque sim, as guerras guaraníticas foram um acontecimento impressionante, certo? Mas duas coisas, elas são muito recentes. O Eduardo falava quanto tempo demorou Homero para começar a cantar as coisas e tal, né?
Elas são acontecimentos muito recentes. O autor não consegue se distanciar e deixar de tomar partido de um dos lados. E a gente encontra aquele rancor babaca no texto. Ele é mal escrito? Não. Mas ele exalta de tal forma, através da escolha do vocabulário, através do estilo mesmo, certas coisas de forma desmesurada, né? Leiam o Uruguai, todo mundo, certo? É obrigação, todo mundo tem que ler o Uruguai. É um dos grandes poemas brasileiros. Mas tem esse problema. Por que Camões é tão bom? Camões tem um estilo ultra elevado, né? Porque ele está falando de uma das coisas mais impressionantes da história humana, que realmente o é. E ele não tem razão no que ele está dizendo, assim, que, olha, atravessar o mar Egeu para fazer uma guerrinha ali na Turquia, beleza. Ai, ficar 10 aninhos, tá, beleza. E depois demorei muito para voltar para casa, beleza. Eu estou depreciando, né? Estou usando um estilo para depreciar o Homero, me pondo na pele de Camões, porque... E ele está muito próximo também, assim, né? O Camões está próximo dos eventos, né? E, inclusive, ele, com quase a mesma tecnologia, fez a mesma viagem. E foi até a Ásia. Só que com mapa, né? Sabendo usar o Cruzeiro do Sul, por exemplo, para se localizar e para navegar, não é? E aí tu olhando tudo aquilo, diz, meu Deus, isso aqui não pode ser. Como é possível, né? Ele põe lá na boca do velho do Restelo, né? Maldito o homem que pela primeira vez na história pôs um pedaço de madeira no mar para navegar. Ele vai praguejando enquanto a frota do Vasco da Gama vai sair do porto. Vocês são loucos. E eram mesmo, mas coragem, certo? Depois é fácil, vai ali, paga uma propina para algum português, ele te vende um mapa. Aí tu, como inglês, holandês, espanhol, pega aqueles mapas roubados e tal e toma o que foi descoberto por Portugal, né? Mas o primeiro cara que realmente consegue fazer... Vamos parar aqui para pegar água. Vem o pessoal, começa a te jogar flecha e tudo assim, né? Bom, não dá, vão ter que andar mais um pouquinho sem água, sem comida, né? Com escorbuto, com coisas do tipo, né? E ainda fazendo guerra, o pessoal tentando sacanear, a própria natureza se revoltando, o próprio perigo que existe. Assim, não dá para viajar sem vinho, né? Dá para viajar sem vinho? Não dá. O vinho é um dos principais alimentos. Não só da época, eu acho que hoje também, né? Mas não dá para viajar sem vinho. Só que o vinho é uma ameaça constante, porque eu preciso estar com todo mundo com os ânimos fortes. E se o sujeito exagerar no vinho, pode pôr tudo a perder. Imagina ali a tripulação toda. Hoje vamos tomar 3, né? Não é só aquela raçãozinha do dia ali, uma canequinha. Não, hoje vamos descer legal. E essa pode ser a principal ameaça. A principal ameaça da viagem. Agora, seria legal nós lermos um poema onde nós temos ali marinheiros que se bebem demais, fazem besteiras e acabam pondo diversas coisas a perder. Tem histórias assim, né? Mas ela tem que ser toda bem amarrada, eu não consigo só contar a história. Assim, ela tem que ter diversos outros artifícios que só vão surgir na modernidade, é o romance, né? Agora, uma história legal sobre gente que está constantemente correndo risco por causa do vinho, é uma história onde Baco se revolta com aquela expedição.
Baco, não. Esquecerão os meus feitos no Oriente, né? Eu que sou o mais idolatrado dos deuses no Oriente, serei esquecido. Eu não posso permitir isso. E aí está uma das coisas. É isso, então, Baco significa o vinho nos Lusíadas. Não, significa muitas outras coisas, certo? Muitíssimas outras coisas. Uma delas é essa. E aí outra coisa, olha só como a gente faz para contar uma poesia, para escrever uma poesia épica e que fique boa mesmo, né? A gente fala da conquista dos mares pelos portugueses. Conquistar um território, conquistar o mar, conquistar uma terra. Isso aí a gente entende o que é essa palavra. Mas existe outra circunstância que a gente usa conquista, não é? Conquista amorosa. E os Lusíadas, como Camões não é só um poeta épico, ele é um poeta lírico que escreveu muito sobre amor e entendia muito da coisa. Os Lusíadas é uma história de conquista amorosa, como são as boas histórias, não é? Com rivalidades, com a amada desejada por mais de um e que terão que provar as suas virtudes para conquistar aquela dama. E é a conquista do mar. Quem é a dama? Tétis, a maior das divindades marinhas femininas, né? E quem é o rival de Portugal? Né? Vasco da Gama ali é um personagem real, histórico, mas Vasco da Gama é o português. É o homem português. É Portugal. Não é? Portugal é masculino. O Portugal. O Portugal. Vasco da Gama é o Portugal. Quem é o rival dele? Nessa conquista dos mares, personificada ali nessa divindade, não é? Não é uma mulher. Porque Portugal também é um ente superior, não é? É a deusa Tétis. Essa é a mulher. E o rival de Vasco da Gama é um cara muito apaixonado por Tétis. Adamastor, que era um titã, que, enlouquecido de amor por Tétis, né? Ela já não aguentava mais a perseguição de Adamastor e as investidas de Adamastor. Simula ali uma imagem dela falsa, o chama e quando ele se abraça, na verdade ele se abraçou à terra. No fim do mundo, no sul da África, e ficou aprisionado lá, não é? Em forma de montanha. Os titãs, quando morrem, eles são montanhas. Monte Atlas, no Marrocos, é o titã Atlas que segura o céu, né? E ele está ali em forma de montanha e para conquistar Tétis, eu tenho que conquistar o mar, não é? E ele não deixa ninguém fazer isso. Então, quem tentar passar lá pelo Cabo das Tormentas, ele afunda. O que o Vasco da Gama faz? Passa. Como é que termina os Lusíadas? Vasco da Gama de mãos dadas com Tétis. Uma história que o pessoal fica muito escandalizado com aquela cena da Ilha dos Amores, né? Eu digo assim, os censores eclesiásticos do século XVI não se escandalizaram, porque eles sabiam ler. Ele não está falando nada daquilo. Está falando, sim, no sentido literal, preciso entender tudo, senão eu não consigo ver, né? Mas está ali, os heróis portugueses, de mãos dadas
num encontro amoroso com as divindades marítimas. E Vasco da Gama está junto com, né, cada um tem uma das ninfas do mar ali, e o Vasco da Gama está junto com Tétis, a deusa Tétis. Conseguiu conquistá-la, e ela está ali, né, foi conquistada. Claro, não sem a ajuda de Vênus, não é? E o seu filho, Cupido, porque essas coisas de amor não funcionam sem Vênus e Cupido, não sem a ajuda da deusa Fama, que anda pelos mares espalhando a fofoca, né? A deusa Fama é uma fofoqueira que vai por aí dizendo, fulano é isso, e ela vai dizendo, pô, os portugueses são gente corajosa, são isso, são aquilo e tal, e as ninfas todas já vão se, quem são esses? E aí? E até que há o grande encontro. Agora a gente pensa no épico como uma história de guerra, não é? De batalhas. A gente começa a ler os Lusíadas, a primeira coisa que acontece é Portugal dando uma surra no pessoal ali em Moçambique, não é? Que a gente diz que é muito desleal e injusta, porque o pessoal vem tocando pedra e pau, eles dão tiro de canhão nos caras, né? Jogam panela de piche quente em cima dos caras que querem subir no navio. É um negócio brutal, não é? Mas quem instigou tudo isso? Quem instigou essa revolta dos nativos de Moçambique contra os portugueses foi Baco. A gente já consegue imaginar, não é? O cara tá ali bebendo tranquilo, vem alguém, qualquer coisa, o que tu faz? Não, sejamos justos, vamos fazer uma luta real. Ou tu pega e taca mesmo. Tem canhão, é para usar, né? Tem panela de piche, põe fogo aí, vamos lá. Dá para ler assim como essa história de amor? Não é que dá, tem que ler. Dá para ler como uma grandíssima aventura? Sim. Dá para realmente ler pelo simples prazer de ler, porque o som daquilo é muito bonito? Também dá. Mas é que eu não entendo, eu preciso de uma edição com 80 bilhões de notas de rodapé para cada palavra que eu não entendo. Eu digo, não se lê assim. Lê tranquilo. Não entendi, dane-se. Eu me lembro que a primeira vez que eu li os Lusíadas, eu aprendi o que significava a palavra asinha, sem olhar na nota, certo? Porque ele diz tantas vezes asinha, que eu disse, isso aqui é um advérbio, quer dizer rápido. Porque em diferentes contextos, e aí eu olho no dicionário, fecho o dicionário, se é uma palavra por dia que eu olho, eu ainda consigo lembrar. Agora, como eu sou daqueles maníacos que ficam olhando no dicionário toda palavra que eu não entendo, daí no fim do dia, quantas palavras você aprendeste? Uma também, certo? Porque não se decora assim, não se aprende palavras olhando no dicionário, pelo amor de Deus. A gente aprende a palavra ouvindo várias vezes, ou vocês não aprenderam assim quando eram bebês? Assim, as pessoas diziam mamãe, daí agora a próxima, né? Papai, vamos lá. E uma por uma, às vezes, ia falando várias vezes, a gente vai aprendendo. Então, a gente vai lendo os Lusíadas, e aí tem lá asinha, e aí, de repente, a gente... isso aqui significa isso, certo? Que eu não sabia o que era antes. Eu não olhei no dicionário, né? Não preciso olhar. E a coisa entra, né? Tem coisas muito concretas que, às vezes, são difíceis, né? O pessoal reclama do Machado de Assis que tem o Tilbury, certo? Que droga é isso? Mas aí, uma coisa é não saber o que é do nada. Outra coisa é tu ler uma que apareceu uma vez, apareceu duas, tu já sabe que é um móvel. Opa! Mais que isso é difícil ir só pelo texto, né? A gente vai ter que ver uma foto, alguma coisa assim, uma ilustração, né? Porque mesmo com a descrição do dicionário também não vai te ajudar nada. Ou se tu vê a descrição de uma cadeira no dicionário, tu aprende o que é cadeira, assim. Se o cara te descrever uma cadeira, tu consegue depois fazer um desenho? O pessoal descreveu para o Heródoto o que era um hipopótamo. Certo? E todo mundo, até que nunca tinha ido para o Egito, a pessoa começou a surgir na Europa, depois com a descrição do Heródoto, uns cavalos, era um cavalo mesmo dentro da água, um cavalo que nadava assim, certo?
E hipopótamo e tal, era igual um cavalo, né? Porque não é assim. Agora, quando eu vou lendo, se eu tivesse, além do Heródoto, vários outros autores falando de hipopótamos, com certeza eu ia aprimorando cada vez mais a minha imagem sobre aquela realidade que é o hipopótamo, mesmo sem nunca ter visto uma foto nem nada disso. Então, a poesia épica está aí com esses eventos magníficos que valem a pena ser contados de forma grandiloquente, com estilo elevadíssimo e com diversas camadas de significado. Eu não conheço, né? Não de épico, mas com certeza é de estilo elevado, né? Sim, isso. Uhum. Sim, sim, sim. Não, justamente, o estilo, obviamente, é elevado, né? Porque agora depende do que tu estás falando, né? Quando tu está falando dos deputados, tu também vai dizer que existe os eleitos e os não eleitos. E aí, né? Então, mas tudo isso é que não é matemática, né? O Hugo de São Vítor, é para ir concluindo, né? O Hugo de São Vítor, ele define muito bem o que são as artes da linguagem, as artes do trivium, que ele chama de lógica, e o que são as artes teóricas, né? Existem também as práticas, que é a moral, a ética, a religião, e existe as mecânicas, que é a pintura, a escultura, mas também a culinária e tal. E por que, né, nós dizemos que existe a linguagem e a filosofia, a matemática e tal são teóricas e a linguagem não é, né? Porque quando a gente vai tentar achar uma resposta para isso aí, por exemplo, se os eleitos, se eu usar a palavra os eleitos é algo elevado, eu vou ver que ela não é precisa e que eu tenho que aprender só sobre essa palavra, que não vai me ajudar a entender todas as outras palavras. Ao passo que quando eu digo 1 mais 1 igual a 2, eu ensino isso para uma criança, com pedrinhas, com cálculos ali, não é? Ela aprende. E aí depois eu pergunto, e 2 mais 1 quanto é? E ela diz 3. Eu disse, como tu sabe se eu só te ensinei 1 mais 1? Eu disse, claro, porque tu aprende a partir de princípios universalmente válidos. Com a língua, não é assim. Quais são os princípios universalmente válidos para que eu consiga escrever um texto bom? Não é possível. Quais são os princípios universalmente válidos para que eu consiga calcular? Existem. E até na filosofia existem princípios assim. Falava ontem, né? Não contraditório, terceiro excluído e identidade. Né? Isso são princípios universalmente válidos que não se aplicam na linguagem, não se aplicam na literatura. Né? Então, assim, a gente consegue explicar a literatura normalmente através da própria literatura, comentando a própria literatura. E os estilos, a mesma coisa, né? Então, o que nós temos caracterizado na épica, né? Essa questão do estilo, que tem de estar de acordo com aquilo que realmente, com a realidade que está descrevendo, né? Então, a gente não vai fazer a épica não pode ser uma coisa banal do dia a dia, né? O que nós temos, por exemplo, na tragédia e na comédia? Na comédia, nós temos essas situações banais. Não é que ela é engraçada. A comédia pode ter um final trágico, certo? Não é isso que define o que é a comédia. E a tragédia pode ter um final feliz. Não é o que acontece normalmente, certo? Mas na comédia nós temos ali normalmente pessoas comuns, como nós, em situações comuns, com algumas coisas
inusitadas, mas são situações comuns. Qualquer um de nós poderia ser um personagem de uma comédia. E aí nós temos ali quem é o grande... Quem é que dá a graça mesmo para a comédia? Graça em sentido amplo, né? Quem é que faz com que aquilo seja bem interessante? São sempre os personagens das classes sociais mais baixas. São os servos, os empregados e tal. Isso acontece até hoje, né? Qualquer sériezinha de comédia, assim, sitcom, que existe, ela nada mais é do que uma tentativa de reinventar o que o Menandro e o Plauto fizeram na Grécia e em Roma, né? Então ali tem aquele empregado que ele sabe mais que os patrões e tal, ele está sempre ligado e sempre dá uma tiradinha, né? E no fundo às vezes resolve a situação. E na tragédia o que nós temos normalmente são pessoas socialmente mais importantes, mas não necessariamente, e sim que têm o caráter mais importante, pessoas mais virtuosas ou com vícios muito mais ressaltados, não é? Mas não são gente comum. O Édipo não é um cara comum, ele é um cara que desde o início da vida tinha muita coisa acontecendo, né? O oráculo dizia que ele deveria ser morto ainda quanto bebê para que não acontecesse tal e tal coisa. Pô, isso aí não é uma coisa comum, né? E aí mesmo assim, o que o oráculo diz não é cumprido e acaba que no final aquilo tudo que foi predito aconteceu e tal. Mas isso não acontece todo dia, né? E mesmo as comédias envolvendo deuses e tudo isso, os deuses eles se aproximam muito mais dos homens, né? Eles não fazem quase nada de muito diferente dos homens. Então, assim, classificar a literatura, nós ainda estamos tentando fazer, né? E haverá muita discussão. O bom é saber mais ou menos que essas coisas existem para guiar um pouquinho a nossa leitura, não é? Mas saibamos que só tem uma forma, é pegar o livro, abrir e começar a ler. Não se preocupar com qual é a melhor edição, qual é a melhor isso, quais são as notas de rodapé, não sei o quê, é capa dura, A vida é muito curta, certo? Mais leria se não fora para tão longas leituras, tão curta vida, poderíamos dizer assim, né? Parafraseando o Camões. Então tem que pegar e ler. Não há outra solução. Vamos, não é? Isso tudo para complementar o que eu dizia ontem ali sobre a retórica e dizendo que não há como nós chegarmos nessa capacidade expressiva e comunicativa que a retórica nos ensina, se não for com muita literatura como base que nos sirva de modelo e que nos possa levar adiante. Muito obrigado.